Durante os anos de 1930, a Ucrânia era um dos maiores celeiros da União Soviética. A entrada da URSS na Segunda Guerra, somada às políticas agrárias adotadas por Joseph Stalin, fizeram com que grande parte da população passasse por um período de grande pobreza. A fome e a miséria dizimaram milhares de pessoas no país. Inclusive, muitas delas recorreram ao canibalismo para sobreviver. Foi nesse cenário caótico que em 1936 nasceu Andrei Romanovich Chikatilo. Responsável pelo assassinato de 56 pessoas, Chikatilo, também conhecido como o Açougueiro de Rostov, foi preso em 20 de novembro de 1990. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos: assassinato, pedofilia, tortura, estupro, necrofilia, dilaceração e canibalismo. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Conheça agora a tenebrosa história de Chikatilo, o Açougueiro de Rostov, o serial killer mais conhecido da história da União Soviética. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936 na Ucrânia. Os pais de Chikatilo eram ambos trabalhadores agrícolas coletivos que viviam em uma cabana de um cômodo. Eles não recebiam nenhum salário pelo seu trabalho, mas em vez disso, recebiam o direito de cultivar um pedaço de terra atrás da cabana da família. Quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial, o pai de Chikatilo, Roman, foi convocado pelo Exército Vermelho e mais tarde acabou sendo feito prisioneiro depois de um ferimento em combate. Em 1943, a mãe de Chikatilo deu à luz a uma menina, Tatiana. Como o pai de Chikatilo havia sido recrutado em 1941, ele não poderia ter gerado essa criança. Como muitas mulheres ucranianas foram estupradas por soldados alemães durante a guerra, especula-se que Tatiana foi concebida como resultado de um estupro cometido por um soldado alemão. Como Chikatilo e sua mãe viviam em uma cabana de um cômodo, esse estupro pode ter sido cometido na presença de Andrei. Ainda na adolescência, ele descobriu que sofria de impotência crônica, o que agravou a sua dificuldade de socialização. Após sua graduação, Andrei se candidatou a uma bolsa na Universidade Estadual de Moscou, mas acabou não passando. Então, ele viajou até a cidade de Kursk, onde trabalhou como operário por 3 meses. Em 1955, começou a estudar em uma escola profissionalizante para se tornar técnico em comunicação. Ainda naquele ano, Andrei começou a se relacionar com uma garota local pela primeira vez. Ela era 2 anos mais nova que ele, e depois de 1 ano e meio de relacionamento, ela terminou com Andrei, supostamente depois de algumas tentativas frustradas de relação sexual com ele. Em 1957, ele foi convocado pelo Exército Soviético, onde cumpriu o serviço militar obrigatório até 1960. Primeiro, ele foi designado para servir na guarda da fronteira na Ásia Central, e depois foi para uma unidade de comunicações da KGB em Berlim Oriental. Logo depois que ele terminou o serviço militar, ainda no ano de 1960, ele entrou para o Partido Comunista. O histórico de trabalho de Andrei no exército é tido como imaculado. Andrei voltou para a aldeia natal dele quando saiu do exército e foi morar com a mãe. Ele começou um relacionamento com uma mulher divorciada, mas o relacionamento só durou cerca de 3 meses. A mulher pediu conselhos aos amigos de como eles poderiam superar a impotência de Andrei, o que fez com que a maioria dos colegas dele descobrisse sobre o problema.
Em 1963, Andrei se casou com uma mulher chamada Feodosia Odnacheva, que tinha sido apresentada a ele por Tatiana, sua irmã. Segundo Chikatilo, embora ele se sentisse atraído por Feodosia, seu casamento foi arranjado e aconteceu apenas 2 semanas depois dos dois se conhecerem. Ele afirmou mais tarde que a vida sexual dele com sua esposa era mínima, já que ele não conseguia manter uma ereção. Mas ainda assim, Feodosia deu à luz a Ludmila em 1965 e em 1969 deu à luz a Yuri. Em maio de 1973, Chikatilo cometeu sua primeira agressão sexual conhecida. Ele assediou uma menina de 15 anos que era sua aluna, apalpou os seus seios e genitais dela e ejaculou enquanto a menina lutava contra ele. Meses depois, Chikatilo agrediu sexualmente outra adolescente que ele havia trancado em sua sala de aula. Além disso, vários professores relataram que em diversas situações tinham visto Andrei se acariciando na presença dos alunos, porém, ele não foi punido por nenhum desses incidentes. Em resposta ao crescente número de queixas apresentadas contra ele por alunos, o diretor da escola chamou Chikatilo para uma reunião formal e comunicou que ele deveria renunciar voluntariamente ou ser demitido. Chikatilo deixou seu emprego. Encontrou um novo emprego como professor em outra escola em Novoroshinsky, em janeiro de 1974. Ele perdeu o emprego por causa de corte de pessoal em setembro de 1978. Antes de encontrar outro cargo de professor em Shakhty, uma cidade mineradora de carvão perto de Rostov-on-Don. Em setembro de 1978, Chikatilo mudou para Shakhty, onde cometeu seu primeiro assassinato documentado, no dia 22 de dezembro. Andrei atraiu uma menina de 9 anos chamada Yelena Zaktonova para uma casa velha que ele tinha comprado secretamente e tentou estuprar a menina, mas não conseguiu uma ereção. Então, quando a menina lutou contra ele, ele sufocou ela e a esfaqueou 3 vezes no abdômen, ejaculando enquanto esfaqueava a criança. Depois do assassinato de Helena, Andrei passou a só conseguir se excitar sexualmente e chegar ao orgasmo esfaqueando e cortando mulheres e crianças até a morte. Ele mesmo afirmou que o desejo de reviver a experiência dominou ele. Devido à natureza dos assassinatos e à precisão das lesões nos corpos das vítimas, a polícia teorizou que as mortes foram conduzidas por um grupo que tirava os órgãos para venda, trabalho de um culto satânico ou um indivíduo com doença mental. Grande parte do esforço da polícia concentrou-se na teoria de que o assassino deveria ser um doente mental, homossexual ou pedófilo, e os álibis de todos os indivíduos que passaram algum tempo em enfermaria psiquiátrica ou foram condenados por homossexualidade ou pedofilia foram verificados e registrados em um sistema. Os criminosos sexuais registrados também foram investigados, e se seus álibis fossem corroborados, eles eram eliminados da investigação. Quando o corpo de Svetlana Korostysky foi encontrado, a polícia convocou o oficial encarregado da vigilância da estação de Donetsk e examinou os relatórios de todos os homens detidos e interrogados na semana anterior. Não apenas o nome de Chikatilo estava nesses relatórios, mas era conhecido de vários oficiais envolvidos no caso, já que ele tinha sido interrogado em 1984 e colocado na lista de suspeitos de 1987. Depois de verificar com os empregadores atuais e anteriores de Chikatilo, os investigadores puderam ligar a localização dele em várias vilas e cidades aos momentos em que várias vítimas tinham sido assassinadas. Ao ser preso, Chikatilo prestou depoimento alegando que a polícia estava enganada e reclamou que ele também havia sido preso em 1984 pela mesma série de assassinatos. Durante o interrogatório informal, a polícia percebeu que um dos dedos de Chikatilo tinha um ferimento superficial. Os legistas concluíram que a ferida era de uma mordida humana. Em 21 de novembro, o interrogatório formal de Chikatilo começou, e durante o interrogatório, ele negou repetidamente que tivesse cometido os crimes, embora tenha confessado ter molestado seus alunos enquanto era professor. Em 29 de novembro, a pedido de Viktor Burakov, Mikhail Fetsov, Dr. Alexander Bukhanovsky foi convidado para ajudar no interrogatório. O Dr. Alexander leu alguns trechos do perfil psicológico que tinha feito, e em torno de 2 horas, Chikatilo começou a chorar e confessou ao psiquiatra que realmente era ele o culpado dos crimes.
Chikatilo foi levado a julgamento em Rostov em 14 de abril de 1992, acusado de 53 acusações de homicídios, além de 5 acusações de agressão sexual contra menores cometidas quando ele era professor. Em 14 de outubro, o tribunal se reuniu para ouvir a sentença formal e Chikatilo foi declarado culpado de 52 dos 53 assassinatos dos quais ele tinha sido julgado e foi condenado à morte por cada um dos crimes. Chikatilo também foi considerado culpado de 5 acusações de agressão sexual cometida durante os anos em que trabalhou como professor, na década de 1970. No dia seguinte, o juiz condenou formalmente Chikatilo à morte, individualmente, por cada um dos 52 assassinatos. Em 14 de fevereiro de 1994, Chikatilo foi levado do corredor da morte para uma sala à prova de som na prisão de Novocherkassk e executado com o único tiro atrás da orelha direita. Ele foi enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério da prisão.